Boa tarde, sejam bem-vindos à Quinta Técnica. Quinta Técnica magrinha hoje porque esquecemos de avisar semana passada que nossa Quinta Técnica seria na quarta hoje. Mas sejam bem-vindos. Novidade na área de análise fundamental, o governo restringe importações para o setor de mineração e com isso nós tivemos esse setor como destaque hoje, com grandes altas no mercado. Vamos começar analisando Bovespa, como sempre, essa nossa Quinta Técnica de número 113, hoje é dia 5 de setembro de 2012. E eu sou Fausto Arruda Botelho, com vocês uma vez mais. Começamos com o índice Bovespa, onde nós tivemos uma sessão de alta hoje, mas colocando um pouquinho de interpretação na notícia fundamental que nós tivemos, Bovespa subiu hoje 1,12%, índice futuro 0,97%, S&P agora caindo 0,11%, Dow Jones praticamente estável a 0,09% de alta. Então, num dia de informações fundamentais benéficas para o mercado, uma alta de 1% é pífia, não é? E por isso a formação gráfica que eu vou mostrar a vocês, que nós tivemos no Bovespa hoje, que poderia ser interpretado como um chamado piercing pattern, ou penetrante, como a gente chama, que é o contrário da nuvem negra. A nuvem negra é quando a gente tem um movimento definido para cima, e aí a gente tem um candle que penetra mais da metade do candle anterior. Então, quando a gente tem um candle preto que penetra mais da metade do candle anterior, a gente chama de nuvem negra. Isso aqui seria um candle preto. A gente chama isso de nuvem negra. E quando isso é ao contrário, como nós tivemos aqui, o mercado engolfa a parte inferior do candle anterior e penetra a metade do candle anterior. Então, ele é interpretado como um candle de reversão, ao contrário da nuvem negra. Esse candle de reversão, entretanto, primeiro, está acontecendo ainda no meio dessa acumulação e, por outro lado, logo após o mercado ter reentrado essa área de suporte que é os 57 mil pontos. Eu, semana passada, havia dito a vocês que que na semana passada fizemos a Quinta Técnica com esse candle de indefinição aqui. Então, eu dizia que se nós tivéssemos uma recuperação, aí nós poderíamos imaginar que isso aqui teria sido um pullback para essa antiga resistência. Mas se nós penetrássemos, isso aqui se configuraria num bull trap, uma situação que, como eu já disse várias vezes, eu considero a das mais importantes indicações no caso de baixa. E aconteceu. Então, eu estou confiando muito mais nesse bull trap que aconteceu, ou seja, o fato dos mercados dos preços no Ibovespa terem rompido os 57 mil pontos e depois entrarem para dentro desse nível de novo, e isso parte da filosofia ou da ideia de que para romper um nível importante de resistência o mercado tem que ter muita força, porque abaixo de um nível importante de resistência desse existe uma gama muito grande de ordens de venda. E logo acima desse nível deveriam estar colocadas ordens de stop das pessoas que estão vendidas nessa faixa de preços e que colocam ordens de compra de stop logo acima dessa resistência que é muito clara.
Então, quando o mercado rompe isso, ele deixa de ter as ordens de venda com que ele tinha que se preocupar e passa a ter ordens de compra. E isso causa um rally, como diz o americano, um rally no mercado, que faz eles subirem rapidamente. E não o que acabou acontecendo com o mercado, que foi um processo em que os preços ficaram derivando no sentido do movimento. Essa deriva, esse processo de deriva chama-se formação de deriva. O mercado já tinha rompido a deriva para baixo, mas às vezes a deriva mostra apenas uma pequena correção. Não parece que é o que está acontecendo agora, apesar dessa alta de hoje. Essa alta de hoje pode também ser, como eu acredito que vai acabar acontecendo, essa alta de hoje pode vir a ser apenas o início de um processo de realização de lucros. Que lucro? Esse lucro aqui, né? Esse lucro dessa queda. Então, isso pode fazer um pullback para essa antiga resistência. O mercado pode fazer uma bandeira de baixa aqui. E se fizer isso, ótima indicação ele vai nos dar para fazer uma posição de venda por aqui com stop logo acima desse nível, né? Agora, se por acaso os preços forem acima dessa resistência, e aí eu gostaria dessa antiga resistência que está a 57, mas eu gostaria de ver um fechamento, um bom fechamento acima desse dia 31 de agosto, cujo máximo foi 57.834. Então, se a gente tiver, e de preferência até que seja um fechamento acima de 58, né? Se os preços fecharem acima de 58, aí a gente passa a considerar de novo essa queda como sendo apenas um pullback e os preços devem subir mais. Eu não acredito que vai acontecer isso. Acho que quando muito os preços podem fazer uma acumulação por aqui, de repente transformar isso num retângulo e não numa bandeira de baixa, e aí vão na nossa leitura dar continuidade a esse movimento de baixa, caindo mais. Eu estou baseado também na análise que eu vou fazer em seguida do S&P, que está corroborando com essa análise que eu fiz a vocês. Muito bem. Vamos ver o que o índice futuro, só para fechar a nossa análise, viés de baixa no médio e longo prazo e no curtíssimo prazo de indefinido para baixa. Definido porque eventualmente nessa próxima semana os preços podem se acumular aí uma bandeira ou nesse retângulo que eu falei. Vamos ver aqui o intraday do índice Bovespa e vejam que ele também está com uma bela de uma cara de que isso aqui é apenas um processo que deve dar continuidade ao mercado, a queda dos preços, né? Isso me parece apenas uma acumulação para dar continuidade ao movimento de baixa. Então eu até vou, depois de ter visto esse intraday, vou mudar o nosso viés mais para baixa também no curto prazo. Então, índice Bovespa, baixa no curto, médio e longo prazo. Esse é o índice Bovespa futuro, esse é o quadro dele. Deixa eu mostrar, só para terminar aqui no índice Bovespa, deixa eu mostrar o nosso índice Bovespa em dólar. Está aqui o gráfico que vem desde 1963, por alguma razão mexeram no meu queijo aqui, nas retas dos gráficos. A informação importante é que nós temos essa reta rompida, e eu continuo achando que esse processo é uma reação ou vai se transformar numa acumulação que vai dar continuidade a esse movimento, aliás, a esse movimento de baixa, né? Os preços estão testando esse suporte encontrado aqui a 52 mil com o dólar de hoje, esse é gráfico indexado em dólar, e a situação muito parecida, né? Houve o rompimento dessa resistência aqui e os preços voltaram a
adentrar essa resistência, que deveria ter segurado os preços, mas não suportou. Então isso eu considero que é uma indicação bem baixista. Não sei se é uma espécie de bull trap isso aqui, mas de qualquer maneira rompe-se uma resistência e o mercado volta. O mercado volta a adentrar essa antiga resistência, o que transforma este processo num processo que tem muito mais características de acumulação, de continuação, do que uma formação de reversão. Eu acho, e principalmente quando a gente olha um pouco mais de longe, eu acho que esse processo tem toda a característica de algo que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Então corrobora aí com a nossa análise, né? Vejam o gráfico do desacoplamento, a comparação de Brasil e Estados Unidos, como o Brasil parece estar caminhando a passos largos para fechar esse diferencial aqui. Eu já tenho dito várias vezes que eu entendo que num futuro próximo nós vamos estar vendo essa linha verde, que é Brasil, abaixo da linha azul, que é o S&P nos Estados Unidos. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês o S&P, que está com essa cara. Então, essa é a expansão econômica que aconteceu a partir dos anos 82, a partir de 82. E aqui nós temos os dois topos, esse é o topo do .com, esse é o topo do subprime. 11 de setembro está por aqui. As guerras do George Bush estão aqui. E aqui a queda do subprime. E aqui, até mandei um e-mail para um amigo meu, essa semana, ele estava achando que os mercados iam subir. Eu falei, não posso concordar, porque médio e longo prazo eu estou vendo muito claramente o S&P, uma situação muito sutil, mas que para mim fala bastante. Topo, 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 topo. E tá com cara que nós vamos ter um topo aqui também, mas percebam isso, vejam a diferença entre desse topo para esse topo, que nós até podemos quantificar. A diferença foi isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui ser um pouquinho mais largo e verde. E vamos constatar que daqui para cá diminuiu pela metade o ímpeto do mercado. Então primeiro ele fez um topo que era isso tudo aqui mais alto. Depois ele fez um topo que era só isso aqui mais alto. E agora, finalmente, ele fez um topo que é apenas isso aqui mais alto. Então, a situação é essa. A alta do mercado americano, a gente poderia dizer que foi desse tamanho, depois desse tamanho, depois desse tamanho. E o que está acontecendo? Olha, ele está perdendo o ímpeto, está perdendo a força. Quando o mercado perde a força, depois de ter subido do fundo do subprime até o topo, 113% nos Estados Unidos, 113% num país cuja taxa de juros é negativa praticamente, perdeu a força da alta, muito simples, vai tomar a patada do urso. Isso é um quase que postulado, né? A gente sabe que se algo subiu muito, ele precisa ter força, mais força, cada vez mais força para continuar subindo. Agora, se ele mostra para a gente que está perdendo força, uma hora ele toma uma patada do urso, e eu acho que nós estamos aí a um triz de que isso aconteça. Até porque, como eu disse, esse processo aqui começa a ter cara de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Nós podemos fazer isso, por exemplo. Isso aqui é só a gente ir para o gráfico intraday que nós vamos ver um baita triângulo descendente aqui. Vamos ver se ele fica com cara de triângulo descendente. Fica, ó. Estão vendo? Fui para o intraday e
e que é um triângulo descendente. Topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, indicando vendidos cada vez mais agressivos, né? E olhando essa última pequena acumulação do S&P, isso está com cara de uma bandeira ou uma flâmula de alta, né? E de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, que provavelmente vai testar amanhã ou semana que vem esse fundo aqui a 1398, e isso aqui provavelmente vai resultar na quebra desse nível de suporte, com os preços colocando a projeção do triângulo descendente, que é 1380. Eu lembro que em 1360 nós temos aquele famoso deixa eu voltar para o diário aqui, nós temos esse famoso nível agora de suporte, que eu falei tantas vezes aqui, dizendo que achava que nós tínhamos tido a indicação da década. Nós ainda podemos ter a indicação da década. O que era a indicação da década? Primeiro, eu mostrava que esse suporte, essa resistência, perdão, era uma resistência importantíssima, porque era o piso dessa formação de topo de 2000, o piso da formação de topo de 2007, e foi o topo dessa formação de topo aqui anterior à queda pelo rebaixamento dos Estados Unidos que aconteceu em agosto do ano passado. Então, muita coisa acontecendo nesse nível. Esse nível foi rompido e os preços voltaram a cair, indicando um bull trap. Acontece que, talvez aí por forças ocultas, eu realmente não acreditava que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu, os preços romperam uma vez mais essa resistência. E agora, se entrarem para dentro, minha gente, o que eu achei que era um bull trap aqui eu vou achar em dobro que era um bull trap. Porque eu já tive a oportunidade de falar várias vezes aqui na Quinta Técnica, as indicações na análise técnica são cumulativas. Quando a gente tem uma indicação e não funciona, se prova equivocada, porque os preços voltam a subir em vez de cair. Mas logo depois a gente tem outra indicação idêntica, como por exemplo, a gente tem uma formação de reversão de candlestick num nível de resistência. O mercado faz que vai cair, mas volta a subir e eventualmente faz um topo superior, pouco superior ao último topo. Quer dizer, de maneira que se você tivesse vendido no primeiro topo, você teria sido estopado. E por isso a indicação teria sido equivocada. Mas em seguida o mercado faz uma outra formação de candlestick de reversão, a gente deve considerar essa segunda formação com mais ímpeto ainda, com mais ênfase ainda, porque ela a gente tem que interpretar isso como o mercado apertando a campainha e falando, olha, vou cair, estou fazendo topo, e depois apertando a campainha a segunda vez, como se a gente estivesse no teatro, e estamos lá tomando uma aguinha no intervalo, toca-se a campainha a primeira vez, toca-se a campainha a segunda vez, é melhor você ir para o seu lugar, porque senão você não entra mais. Não é? Então é a mesma coisa, uma indicação de análise técnica de reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Ok, foi equivocada. Sabe-se lá por quê? Não é? Outra indicação de reversão é uma indicação que torna o processo todo muito mais baixista. E é assim que eu vou estar interpretando se o mercado adentrar de novo o nível de 1360. Se ele vier para baixo, eu vou achar com eu vou ter um grau de certeza a gente nunca tem, né? Mas eu vou ter uma leitura de uma maneira muito, muito, muito clara que nós vamos estar testemunhando a formação de um topo duplo. E se é topo duplo, isso implica que os 1270 seriam rompidos e que os preços então colocariam essa amplitude aqui para baixo a partir de 1270, que traria o S&P inicialmente aqui exatamente para próximo desses fundos do rebaixamento dos Estados Unidos. Logo, logo, falando em rebaixamento, nós vamos ter que lidar com outra possibilidade de rebaixamento, dependendo do que seja feito com o processo
de orçamento nos Estados Unidos, né? O que sabe-se já hoje é que se o Congresso americano não fizer nada, corta-se abruptamente, agora parece que são 6 bilhões de dólares, 3 trilhões de dólares, eu não sei. Eu até vi um e-mail esses dias a respeito, mas é um corte abrupto, eu acho que é da ordem de 3 trilhões, 3 bilhões não é nada, né? É peanuts. São 3 trilhões ou 6 trilhões que corta-se do orçamento automaticamente. Quer dizer, vai ter um corte abrupto nas despesas e isso aí é extremamente prejudicial para o mercado, né? Dificilmente o Congresso americano vai agir antes das eleições, que são em outubro, e então nós vamos ter aí um final do ano com grandes emoções por conta do que vai estar acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, a situação técnica é essa. Eu hoje a minha leitura é de que o que nós estamos vendo é um topo principal, e se for um topo principal, então aí nós temos esse topo, depois um topo mais baixo, não tão esticado, depois um mais baixo ainda, e agora um topo no mesmo nível. Quer dizer, só falta aí o mercado romper esse fundo para aí então a gente poder dizer que ele está numa tendência, que os Estados Unidos está numa tendência de baixa de médio prazo. Se por outro lado, eventualmente o mercado romper esse topo, último topo, que foi o topo máximo após a queda do subprime, e que hoje aí no S&P diário, SP500 diário à vista, está a 1.426,68, aconteceu no dia 21 de agosto. Então, se os preços tiverem um fechamento aí acima de 1.427, 1.430, aí nós podemos ter uma alta mais acentuada. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, só para constar, vamos ver aqui rapidamente como está aí o Dow Jones. Esse é o quadro do Dow Jones, o gráfico vem desde 1913, isso é crise de 29, isso foi uma grande queda que aconteceu de 66 a 82, essa é a expansão econômica a partir de 82. Esse é um gráfico indexado no CPI, que extirpa a inflação. Se a gente não extirpar a inflação, a gente tem esse gráfico que não mostra o que aconteceu de fato, né? Parece que o mercado americano só sobe, mas não é verdade, porque durante esse período nós tivemos essa inflação, que foi de 2.270%. Então, quando a gente tira a inflação desse gráfico, quando a gente anula a inflação nesse gráfico, essa acumulação aqui, por exemplo, vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. E muda completamente a perspectiva do processo. A gente consegue enquadrar o Dow Jones num canal de alta, e aí a gente vê duas coisas. Primeiro, os preços estão muito mais próximos da parte de cima do canal do que da parte de baixo, né? Com a Europa falida, Europa quebrada, Estados Unidos falido, como eu costumo dizer, as chances, eu quero crer, são de que os preços caminhem, a possibilidade maior deles caminharem para a parte de baixo desse nível, né? Eu pessoalmente acho que, eu estou com uma expectativa que os preços agora estão caminhando para segundo nível Fibonacci, porque na queda do subprime corrigiu-se 0,382 dessa alta que começou em 82 e terminou em 2000. Então o subprime corrigiu 0,382, ou seja, o primeiro número Fibonacci dessa alta, e agora a próxima queda eu acho que traz os preços no mínimo para 50% de correção, que traria eles aqui para o suporte que é dado por esse topo de 1987, anterior ao crash de 87. Isso equivaleria, ou seria equivalente a uma queda de aproximadamente aí uns 58% em relação ao fechamento de hoje. A outra coisa que se observa nesse gráfico é que nós temos uma situação um pouco diferente do S&P. No S&P nós rompemos esse nível, que aqui no Dow Jones é 13 mil pontos, e ainda por cima um nível redondo, né? E que é topo dessa acumulação aqui que nós tivemos em 98. O fundo
da formação de topo, o piso da formação de topo do Nasdaq, né, do estouro da bolha do Nasdaq, e também é o topo aqui que aconteceu antes da queda pelo rebaixamento dos Estados Unidos. E aqui a gente percebe que o mercado está testando esse nível, né? Ele deu uma pequena rompidinha aqui, voltou, tentou romper de novo, voltou, e agora ele voltou e está tentando ir de novo, mas já voltou para dentro. E agora nós estamos de olho nessa reta aqui, que eu acho que, na verdade, ela tem que ser um pouquinho mais inclinada. O mercado está testando ela, ou está... eu acho que o mercado está testando, né? Essa reta está por aqui, assim, mais ou menos. Então, qualquer queda mais acentuada, minha gente, tira o mercado dessa alta aqui e, principalmente, começa a nos dizer com uma assertiva muito grande que os preços estão fazendo um topo duplo aqui, né? E topo duplo é muito baixista, né? Só um minutinho, por favor. Tem uma reunião às 7 horas. Liga, por favor. Aqui. E quem é? Talvez seja essa pessoa que vem na reunião aqui. Liga para esse número aqui. Fala que você ligou, o que é? Sobre o que, tá? Desculpem. Muito bem. Então, viés de baixa, curto, médio e longo prazo também. Viés de baixa aqui no Dow Jones, porque isso me parece uma pequena bandeirinha, uma flâmulazinha de baixa. Ou uma pequena acumulação aqui no teste desse nível de suporte. Acho que os preços voltam a cair nessa próxima semana. Ou melhor, vão cair mais nessa próxima semana. Então é isso. Continuamos com viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Perguntas? Felipe? Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar com Petro e Vale. Na verdade, antes tem alguns comentários dos participantes em relação ao mercado. Bom, o MJ Castro diz, comento, num mercado de baixa não há notícia bombástica que faça subir. O Kruger diz que o FGV100 dolarizado está com um padrão de bandeira de baixa muito bem definido. E que em base de fechamento nenhum índice rompeu esse topo aí. Que acho que ele estava se referindo ao topo que estava vendo do... O S&P, né? Estava vendo do S&P, né? É isso aí. Porque nos fechamentos nem houve rompimento em nenhum índice nesse nível. No Dow Jones ou no S&P? No S&P? O último que você analisou. É o Dow Jones. Que não foi esse aqui, foi esse aqui. Ah, tá. Esse nível aqui, que eu acho que a gente podia dizer que é 13.200, né? Realmente. Não, 13.200. Teve alguma coisinha aqui. Mas não importa. Isso tecnicamente é o nível dessa resistência aqui. Quer dizer, quando a gente olha de longe, a gente vê que essa zona de resistência, sempre a gente nunca tem um nível exato, né? Até porque quem define esse nível é o mercado. Agora, o importante para mim como analista técnico é saber que esses topos aqui são fruto da resistência que foi deixada pelo mercado com esse topo aqui. Só que dessa vez os preços esticaram um pouquinho mais e acabaram definindo a resistência aonde? Eu acho que agora a gente pode dizer que a resistência está em 1.300, né? Agora, se você... na verdade, nesse dia 21 de agosto, o máximo do mercado foi 13.330.8. Então,
eventualmente você vai querer ver um rompimento acima desse máximo aí, porque talvez agora o mercado tenha estendido a resistência até aqui. Enfim, isso não é uma ciência exata, mas o importante é que a gente possa ter condições de, no nosso caso aqui, dar zoom out, que é quando eu trago a lupazinha no terminal enfoque, quando eu trago a lupa da direita para a esquerda, eu trago o gráfico todo, né? E a gente perceba que esse processo, esses topos aqui, são função disso tudo aqui, ó. Isso significa o quê? Significa que esse é um nível importantíssimo de resistência. E volume menor nesse último teste, a gente que tem um pouco de experiência sabe até disso, porque o mercado rompendo aqui o 13.100, ele derivou, né? E quando o mercado deriva, a gente sabe que ele está fazendo uma força doida para continuar a subir e tem volume baixo. Exatamente. São duas maneiras de ver a coisa, né? A gente, como não tem nenhum indicador aqui, a gente se baseia nesse tipo de informação para saber que realmente o mercado não está para romper esse nível. Por quê? Esse nível é importantíssimo, e se fosse para romper esse nível, ele faria algo assim, ó. São atitudes que o mercado faz quando ele vai romper o nível. Ele sai de lá de baixo, vem até o nível, e daí ele pode, por exemplo, fazer uma bandeira de alta. Aí sim. Aí ele, pum, rompe o nível e bota mais uma bandeira e vai embora. Ou ele pode fazer talvez uma acumulação um pouco antes desse nível, né, coisas desse tipo. Ele pode fazer uma acumulação que chega aí no nível, um pouco antes, faz uma acumulação por aqui, e daí já rompe isso direto. Agora, nunca ele vem, rompe o nível, e aí fica derivando no sentido da tendência, mostrando que ele está perdendo força, perdendo o ímpeto dessa alta aqui. Quando isso acontece, as chances de ele fazer isso são muito grandes. Agora, ele já fez isso, né? Nos mostrou que sim, ele não rompeu, e agora precisa saber se nós estamos testemunhando um bull trap aqui ou não. Um bom fechamento abaixo de 13.000 coloca etiqueta nesse processo aqui todo de bull trap. Bull trap, que eu vou continuar falando, terá sido aí, com mais ênfase ainda, se acontecer isso, terá sido a maior indicação da década. Porque eu acho que vai ser uma chance histórica de se vender ações nos Estados Unidos, porque vai estar vendendo ações muito próxima de um topo, que eu acho que vai ser um topo muito importante nos mercados. Muito bem, Felipe. Então vamos para Vale e Petro. Vou só ajeitar esse cara aqui. Me lascou. Muito bem, nem olhei Vale do Rio Doce hoje, eu tive o dia inteiro em reunião. Mas primeiro Petrobras. Muito bem. Alta em nome de Petrobras, e os preços estabeleceram uma tendência de baixa, né, a partir do topo lá de 2008. E agora, o que é que nós tivemos? Deixa eu limpar essa área aqui para não confundir. Agora, mas vocês já devem ter percebido que nós estamos com uma indicação de baixa nesse processo, né? O que nós temos aqui? Olha, eu acho que nós temos essa retinha aqui rompida. Mas talvez você ponha essa reta aqui. Eu acho que nós estamos numa situação parecida com a do Bovespa. Os preços caíram, voltaram para essa antiga resistência, estão encontrando suporte nesse nível. Agora nós vamos ter que esperar para saber se os preços vão, por exemplo, fazer uma bandeirinha de baixa e romper esse nível,
ou se esse candle aqui vai compor uma formação de reversão da tendência de baixa para a tendência de alta, em que nós poderíamos ter, por exemplo, um candle como esse amanhã. E se tivermos isso, nós temos uma estrela da manhã. Não exatamente uma estrela da manhã, mas um processo de reversão, né? Porque clímax, e daí tivemos uma indefinição que nós vamos poder chamar de harami. Harami é mulher grávida em japonês, e essa formação em que a gente tem um candle de corpo real pequeno contido dentro do corpo real anterior. É uma formação não tão dramática de reversão, mas seria uma formação que talvez mostrasse que os preços vão estar fazendo ou talvez um topo duplo aqui, ou até indo um pouco mais acima para buscarem dar uma passadinha aqui nessa reta de resistência, que é uma bela reta de resistência já. Nós temos 1, 2, 3, 4 pontos ao longo de 1, 2, 3, 4 anos praticamente, né? Então nós temos uma bela de uma reta de resistência. Eventualmente os preços podem sim, não dá para a gente saber se vai acontecer ou não, os preços podem vir dar uma beliscada aqui para depois partirem para baixo ou eventualmente até romperem a reta. Eu tenho dito já muitas vezes que eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que Petrobras é uma das ações que vão ser mais prejudicadas dentro da Bolsa Brasileira por conta do mercado de petróleo, que nós vamos aproveitar e dar uma espiadinha, onde eu entendo que os preços dessa commodity que habitaram essa toca aqui, os preços só escaparam por conta da farra do subprime, e agora nós estamos num processo em que eles vão voltar para essa faixa. Essa faixa está abaixo de $40. Se acontecer, se eu estou certo, não existe pré-sal. Pré-sal foi sonho de uma noite de verão, porque com os preços abaixo de $50, a extração do óleo do pré-sal não é mais viável economicamente. A British Petroleum diz que é abaixo de $55. A Petrobras diz que é abaixo de, aliás, $65. A Petrobras diz que é abaixo de 50. Acima de 50 já está valendo. Mas, enfim, essa é a situação. E o que nós temos hoje? Temos essa reta rompida no mercado de petróleo. Nós temos esse processo aqui com uma cara muito grande de formação de topo, porque nós já temos esse topo inferior ao último topo, esse fundo foi meio que no mesmo nível aqui, né, esse suporte importante é $80, e agora os preços estão aí subindo, meio que se arrastando para cima, e agora hoje tiveram uma pequena alta, né? E vamos ver, se nós tivermos um fechamento aí abaixo de $94, rompeu-se essa reta aqui, isso começa a ficar com cara de topo, e aí nós vamos imaginar que esse topo foi apenas um pullback para essa antiga reta de suporte aqui. Essa reta tem apenas 2 pontos, mas são 2 pontos distantes, 2 anos, né? 2 anos e meio mais ou menos. Então, se o mercado deixar um topo aqui, aí a gente vai adequar essa reta para cá e nós vamos poder dizer, quer dizer, vai ficar com toda a pinta de que isso aqui foi apenas, quer dizer, essa alta terá sido apenas um movimento de pullback para essa reta. O mercado rompe a reta, faz o pullback e depois vem de bico. Que é o que eu acho que nós vamos testemunhar aí nas próximas semanas. Então, por isso, como eu acho que o petróleo vai cair bastante, eu estou bastante baixista em Petrobras e acho que as chances são de que esse nível de suporte seja rompido e os preços inicialmente caiam de novo para R$18. Somente um fechamento acima de 22 é que colocaria os preços em condições de testar essa sua reta de resistência, o que aconteceria lá pelos 23, 22 e 23 e 20 aproximadamente. 23 é por volta de 23, né? Mas eu acho que não, acho que como o Bovespa, eu acho que
as chances maiores é que a gente tenha uma acumulação por aqui, os preços rompam esse nível. Mas isso não dá para saber, o tempo dirá, e portanto estamos indefinidos em Petrobras no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo. Vamos para a Vale, que foi, de certa forma, beneficiada hoje, mas teve uma alta de apenas 1,34%. Não foi tão beneficiada como os Minas, né? Foi mais a siderurgia, na verdade, né? E Siderúrgica Nacional, que subiram, os Minas 17,7% e Siderúrgica Nacional 7,63%. Vale, MMX Mineração também do Ike Batista subiu 2,20. Nossa, o MMX caiu 2,29. Interessante, hein? Vou até agora eu perguntar aqui para o Fausto Botelho sobre MMX. Por que? Puxa vida. Então aqui no nosso gráfico está traçado esse triângulo simétrico e aparentemente os preços romperam esse triângulo simétrico. Isso deve projetar 3,50, que significa uma queda de mais 30% aí em MMX, que já vem nessa tendência de baixa há bastante tempo. Mas voltando a Vale, então, semana passada nós destacamos a análise de Vale, pois mostramos que os preços haviam rompido esse importantíssimo, com letras maiúsculas, nível de suporte, que é o nível de R$34. O nível de 34 é muito importante, pois vamos colocar os pingos nos is. 34 é muito importante, pois foi topo em 2007, fundo em 2008, fundo em 2009, fundo em 2010, mais um fundo em 2010, fundo em 2011 e outros 2 fundos em 2012. Isso torna esse nível de uma importância máxima. Não dá para ter uma ação com um nível de suporte ou resistência com importância maior do que a desse nível de 34. Que significa que, uma vez que o mercado rompeu esse nível, ele deixou de lidar com milhares de ordens de compra que estavam acima desse nível de suporte e passou a contar com um monte de ordens de venda que estão logo abaixo desse nível, que são ordens de stop das pessoas que estavam compradas nesse nível. Essas ordens de stop, minha gente, não estão necessariamente colocadas na bolsa, mas elas começam elas começam a pipocar na cabeça dos participantes dos mercados. Quer dizer, por exemplo, o que aconteceu hoje foi que, apesar da alta que nós tivemos aí em outras ações de mineração, Vale não sobe. Por que Vale não sobe? Porque tem alguma coisa errada com Vale. O que está errado? O mercado está mostrando aí, para mim, analista técnico, o mercado está gritando com um megafone no meu ouvido. Vale vai cair muito. Vale vai cair. Esse é o grito que eu ouço, exatamente essa projeção do que não dá para a gente jurar por Deus ainda, mas eu acho que eu vou ter condições de colocar essa figura num livro de análise técnica que eu vou estar escrevendo aí pela frente, para o futuro, e vou chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros, porque se Vale agora vier ao encontro do objetivo que se projeta da formação de cabeça e ombros aqui a 24, isso aqui a gente vai poder chamar de uma formação de cabeça e ombros, que reverteu essa tendência aqui. De uma maneira meio esdrúxula, né? Porque é uma formação de 2 anos de formação de cabeça e ombros, que aconteceu em cima de um nível, de uma reta de pescoço horizontal. É um negócio bem inusitado. E, enfim. Então é isso. Nós estamos bastante baixistas em Vale. E o que aconteceu essa semana?
confirma essa análise aqui. Porque o que está acontecendo com o Vale agora? O Vale está se acumulando, ó, nessa faixa de preços aqui. Acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, eu acho que, bem, em função disso, nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo em Vale também. Felipe? Deixa eu rapidamente mostrar aqui para vocês. Vale indexado em dólar. Nossa, tá bonito o gráfico, hein? Pra caralho. Temos um pequeno problema aqui, mexer no meu queijo aqui também. Em que a gente tem uma situação aí mais dramática ainda do processo de baixa que está adentrando o Vale, né? A única coisa, talvez, é essa reta aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, essa reta, minha gente, está vindo desde 1988 aqui em Vale, né? E temos aí 1, 2, 3, 4 pontos. Então, apesar de que no subprime a queda do subprime não confirmou essa reta, ela é uma reta importante e eventualmente é um alento aí para Vale, porque vai estar segurando os preços, ou não, né? Ou seja, isso implica que nós o Vale deve encontrar suporte aí a partir dos 26, 27, talvez, até mais aqui, 27. Estou tentando, ela tem um nível de suporte dado por esse fundo de 2007 e esse fundo de 2009 aqui na faixa de 25, mas aqui nós estamos falando em dólar e na verdade eu teria que mostrar essas cotações em dólares para vocês, né? E ali eu estava mostrando em real indexado por dólar. Mas já que eu entrei no gráfico de Vale, indexado em dólar, eu devo dizer que eu vejo algum suporte, pode ser aqui, R$12 a gente tem suporte, mas eu acho que essa reta deve oferecer algum suporte e o mercado deve encontrar essa reta aqui pelos 13,14, 13,50 dólares. Aí são dólares. Porque aqueles valores que eu estava dando para vocês, extraídos do gráfico indexado em dólar, são valores de real com base no dólar de hoje, né? Se os preços começam a cair mais, eventualmente o dólar sobe, esses valores mudam. Mas os valores em dólares não, né? Então, Vale em dólar está nesse processo de tendência de baixa. Essa semana confirma o rompimento importantíssimo que aconteceu nos 34, que eram 17 dólares aqui no gráfico indexado, né, no gráfico em dólar. E agora nós devemos ter mais quedas, com os preços aí tendo algum tipo de suporte lá pelos 13,50 aproximadamente. Felipe? Ei, peraí, não mostrei aqui para vocês. O participante chama Scan 16 e o assunto é Ecor 3. Então esse vale com escala em dólares, né? Então, 13,50 por aqui, a gente deve encontrar essa reta aqui que vem desde aqui de baixo. Qual é o ativo então? Desculpe, Felipe. Rodovias 3. Indefinido, né?
IPO em 2010, abril de 2010, a R$ 9,00, preço corrigido de hoje. Tivemos essa grande acumulação projetava uma alta do tamanho da amplitude dela, que já foi atingida, não é? Então isso aqui projeta essa alta aqui, que já foi atingida, né? Porque essa projeção é mais ou menos, né? Aqui eu estendi um pouquinho, se eu diminuir um pouquinho aqui, trouxer ela para cá, deixar um pouquinho mais desse topo aqui, deixar um pouquinho de fora aqui, aí a gente vê que foi atingida ali, aí no caso seria na mosca, né? Essas projeções não são aritméticas, é mais ou menos até onde o mercado deve ir, não é? Forças do momento eventualmente fazem o mercado subir um pouco mais, às vezes tem um estresse de alta, o mercado vai um pouco mais acima, às vezes vai um pouco aquém. Por isso que níveis de suporte e resistência eu deixo alguns marcados nos meus gráficos, mas são pretensos níveis de suporte e resistência, mas para ter uma marca ali, a gente ficar de olho quando o mercado chega, porque a gente tem que deixar o mercado chegar no nível de suporte e falar para a gente que ele está sentindo o suporte. E ele faz isso, ou que ele está sentindo a resistência. Às vezes no nosso gráfico estava marcado esse nível aqui, o mercado vem até aqui e deixa um corpo real nesse nível. Você tira o nível de suporte daqui e põe aqui. Ou seja, eu achei que era aqui, mas o mercado sentiu esse nível de suporte um pouco acima. Então você pega a linha e joga para cima. Aí sempre olha para a esquerda, né? Você aí vai olhar para lá, para a esquerda, e vai ver que mais eventos técnicos você pode ver no gráfico para saber qual é o nível de importância desse nível de suporte ou resistência. Então, o que dá para concluir aqui de Eco-Rodovias é que os preços já cumpriram o seu objetivo, ou já podem ter cumprido o seu objetivo, porque muitas vezes o mercado faz esse objetivo, encontra a resistência aqui a 17, como foi o caso, e depois ele rompe esses 17 e cumpre mais um outro objetivo igual a esse, ou maior ainda. Tá? Como a gente tem um histórico pequeno nesse gráfico, a gente tem que necessariamente tentar imaginar isso com o mercado, né? Não existe um índice de transportes no Brasil, mas então a gente tem que tentar imaginar esse gráfico, o passado desse gráfico, usando aqui o índice Bovespa. E usando o índice Bovespa, a gente vê que ele está próximo do topo. Então, se ele está próximo do topo e esse gráfico atingiu um objetivo, eu passo a acreditar que isso aqui, quer dizer, eu posso imaginar que isso possa vir a ser um topo duplo. E agora não dá para saber, é indefinido então, né? Se os preços romperem essa pequena retinha aqui, ó, para baixo, com fechamento abaixo de 16, eles devem cair para teste dessa reta suporte e desse próximo suporte aqui a 14,70, a 14,50, 14,70. E aí chances, ou seja, se alguém está comprado nisso aqui desde o IPO, coloque seu stop abaixo, na pior das hipóteses, eu colocaria abaixo desse fundo aqui a 15,50. E eventualmente até pensaria em ir para o intraday e apertar ainda mais esse stop, talvez, por exemplo, colocando o stop logo abaixo dessa reta e de níveis de suporte, né? Eu pensaria em apertar esse stop até para baixo desse último fundo aqui a 16,75 aproximadamente. Isso aí, Felipe. Até porque no intraday hoje nós tivemos uma indicação feinha pelo fechamento, né? No diário não temos nada de muito especial. Felipe. Últimas duas perguntas. Vamos. A primeira é Açúcar Nova York. Opa, Açúcar Nova York. Que é S de sapo, B de bola, NV2.
N de Nair, V2. SBN2? NV2. Acho que tem mais prazo do que isso. Sugar outubro. Não é isso não, tá certo. Nós estamos com o gráfico desde 1985 e a gente acho que dá para compor esse canal de alta aqui. E eu acho que nós estamos vendo uma formação de topo. Aqui tem toda a característica de uma formação de topo de cabeça e ombros. E os preços. Por quê? Porque tivemos esse topo aqui, aí um topo pífio em relação a esse outro, depois mais dois topos inferiores e fundos inferiores. Está começando uma tendência de baixa de médio prazo, depois dos preços terem subido bárbaros 227% a partir de 2010. Minha gente, commodity opera dentro de uma faixa de preços. Todas as commodities são assim. Essa é a minha origem nos mercados. Eu comecei fazendo um estágio na Conti Commodities em Londres, aprendendo sobre o mercado de commodities. Então eu tenho bastante experiência nisso, vi muitos gráficos na minha vida, aí de mais de 30 anos olhando gráficos, e isso é um fato. Por isso que eu tenho insistido que o petróleo tem toda a pinta de voltar para a toca que ele habitou durante 20 anos, de 83 a 2003. A toca aqui, no caso do mercado de açúcar, ela é ligeiramente inclinada. Talvez porque a população do mundo todo come açúcar e a população do mundo todo aumenta. E, portanto, isso vai se estendendo para cima como se fosse uma ação, né? Mas a gente vê que ela sai da parte de baixo, bate na parte de cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima. E agora ela está muito mais próxima da parte de cima. Com possibilidade de recessão acontecendo aí também, enfim, isso aqui coaduna totalmente com a situação em que é a minha análise do açúcar já faz algum tempo. Os preços terem toda a característica de que vão romper esse nível, e aí a projeção é a projeção da formação de cabeça e ombros, do topo até a reta de pescoço, projetada para baixo, projetada para baixo a partir do rompimento aqui da formação de pescoço, açúcar $11. Essa é a projeção. Vamos ver no curto prazo aqui o que a gente tem. Nós temos o mercado berrando aqui aos nossos ouvidos. Aí, moçada, desfaçam-se das suas posições de açúcar, porque nós estamos no processo de romper reta de pescoço dessa formação de cabeça e ombros, muito bonita, interessante, que já dura 2 anos e pouco. Então, muito baixista para açúcar. Felipe. É Itaúsa, ITS-A4. ITS-A4. Tá feio, hein? Itaúsa eu tive acompanhando. Tá bem feinho, Itaúsa. Esse aqui já foi. Vamos tirar essa reta daqui. Isso aqui foi a queda do subprime. Isso aqui foi a alta posterior à queda do subprime. E isso é o que está acontecendo agora. Como vocês veem, nós estamos com uma indicação de baixa em Itaúsa e nossa projeção é 8,50.
mercado deixou um topo. Isso aqui dá para chamar de topo. Deixa eu tirar essa indicação aqui. Isso aqui a gente tem toda a condição de chamar de topo. Isso é um topo importante. Então, qual é a situação de Itaúsa? Depois de ter subido, puxa vida, isso aqui é mais sério, né? Isso aqui vem lá de baixo. Isso vem daqui, né? Então nós estamos com uma alta desde 1998. Essa reta foi para o beleléu, foi rompida. Agora, essa reta, eventualmente a gente pode dar uma adequada nela aqui. Vocês querem ver como vai ficar bonitinho isso aqui, ó? É só eu dar uma mexidinha aqui, um pouquinho, que ela fica perfeita, tendo passado em um. O fundo aqui a gente despreza um pouco essas alfinetadas que ele tomou aqui, né? Situações de pânico lá no fundo, mas o importante é que tecnicamente isso aqui é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Como isso aqui é um topo, eu acho que é muito capaz de que a gente esteja vendo isso aqui. Quer dizer, o mercado nesse mês passado, julho, e 2 meses passados, julho e agosto, produziu uma alta depois de ter rompido essa reta de suporte que vem desde 1998, 2008, 10 anos, 14 anos. 1, 2, 3, 4. Minha gente, quem tem Itaú, buy and hold, não é mais hora de ter, perdão, Itaúsa, não é mais hora de ter Itaúsa. Por quê? Porque a massa que comandou esse processo de alta, durante 14 anos respeitou esse grau de inclinação. E agora ele não está mais respeitando esse grau de inclinação, pelo contrário, rompeu. E acho que é claro que a gente pode dar uma adequada. Qual é a adequada, por exemplo, que a gente pode dar nessa reta? A gente pode também fazer isso aqui, ó. Será que dá para fazer isso aqui? Sim, se a gente diminuir esse gráfico para cá, ou para cá, assim, por exemplo, ó, você continua tendo 3 pontos, tá? Você continua tendo 1, 2, e 3 e 4 pontos, e aí o mercado não rompeu ainda. Mas não rompeu, mas não interessa, porque ele já deixou um topo. Esse topaço aqui de 2012 já é inferior ao topo de 2011, e agora nós deixamos um outro topo que também é inferior a esse topo aqui de março de 2012. Então está com toda a pinta que vai romper essa reta, mas eu não acho. Eu acho que, olhando assim de longe, a consideração não é essa. A consideração é, a tendência é essa aqui. Começou lá atrás. Agora, se isso aqui está encostando milimetricamente aqui ou aqui, a gente tem que ver o espírito da coisa, a gente tem que ter bom senso. E eu acho que o bom senso mostra isso aqui. Vamos ver se o gráfico em dólar pode nos dar alguma luz aqui em termos da reta apenas. Não, nos dá alguma coisa muito diferente. E, por outro lado, nos dá essa tendência do Lula, né, do presidente Lula. Ela nos dá 1, 2, 3 pontos. 3 pontos distantes quase 10 anos. Tá? E aqui a gente vê também que a reta foi rompida, os preços subiram e agora estão voltando a cair. Então, eu estou muito baixista em Itaúsa. Acho que os preços estão testando aí suporte encontrado, que tinha esse fundinho aqui, a 9,30. Eles estão testando esse nível. A gente pode ter aí algum tipo de acumulação, talvez um retângulozinho, uma bandeira de baixa, mas o rompimento disso traz os preços para teste dos últimos níveis de suporte, dos últimos fundos aí a 8. E a perspectiva é muito baixista, né? Porque se a gente brincar de traçar Fibonacci nisso aqui, primeiro número, nossa senhora, está bem abaixo do fundo do subprime. Se a gente for um pouco for um pouco mais conservador, a gente aí poderia traçar Fibonacci a partir da alta que começou com o presidente Lula em 2002, e assim mesmo, aí a gente constata que o segundo número Fibonacci seria aqui abaixo de R$3, né, que coincide com essa acumulação, o topo dessa acumulação aqui de 2005. É muito baixa, né? Se a gente imaginar que é isso que vai acontecer, nós estamos falando de
possibilidade de uma queda de 70% em Itaúsa. Felipe. Acabou? Muito bem. Então, muito obrigado pelo seu prestígio, pelo prestígio da sua presença aqui na nossa palestra semanal. E um ótimo feriado de 7 de setembro. E nos vemos quinta-feira da próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. E sim, uma questão sobre eco-rodovias. Eu já fiz, né? Mas, para falar a verdade, eu não, acho que não fiz nada autista hoje. Eco-rodovias eu acho que foi aquela que nós estávamos aí com um pouco de indefinição, mas não custa nada a gente... ECOR3? Então, atingiu o objetivo e, na verdade, é indefinida, né? O mercado está com essa acumulação aqui que não dá para a gente saber se é um topo duplo. Pode ser, em função do... se os preços romperem a resistência a 17,20, isso aqui terá sido uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento de alta, com possibilidade de uma alta de mais uma perna igual a essa, que levaria os preços para 21. Eu acho que, na verdade, eu não tinha feito as projeções. E se por acaso nós tivermos o rompimento dos 14,50, a gente aí vem buscar essa reta aqui, e o rompimento dessa reta aí projeta, buscar essa reta aqui por volta, provavelmente rompimento dos 14,50 traga os preços para 14, que é onde tem essa resistência aqui, né? Então aí na verdade nós temos uma faixa de suporte entre 14,50 e 14. Rompido 14,50 e 14, o que dá para a gente fazer é projetar apenas Fibonacci dessa última alta aqui. E aí primeiro número está 12,50, 12, provavelmente 12. Rompido os 14, o mercado vem para 12 testar o fundo dessa outra acumulação aqui. É isso aí. Pois não. OGXP3 do Dojeb. E aí com isso a gente fecha. Ok, OGXP3, vamos lá. OGXP3. Está aqui o quadro. IPO em 2008. Os preços estão hoje... Não é o valor real, é o valor nominal, é o valor ajustado, né? Podem ter tido bonificações, subscrições, dividendos nesse período e a gente vai ajustando. Os preços estão aproximadamente 50% abaixo do lançamento no IPO. Muito bem, os preços estão numa tendência de baixa. Topos e fundos consecutivamente mais baixos, tá? E agora, essa última baixa, onde está acontecendo? Está acontecendo ainda num nível superior ao fundo do subprime. Eu acho que os preços estão caminhando para o fundo do subprime, que é 2,50. Agora vamos analisar essa acumulação. Está com toda a cara que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Já temos dois topos, dois fundos. Isso aqui me parece tem toda a pinta de ser uma bandeira de baixa. Eu acho que os preços caminham para novo teste dos 5. E se eles fizerem isso, aí essa acumulação fica com mais característica de retângulo. Alguém podia dizer, pô, Fausto, mas não pode ser um fundo duplo? Se fosse para ser fundo duplo, já teria sido com esse fundo aqui. Aí você teria que pensar num fundo triplo, muito mais raro de acontecer, e isso transforma essa acumulação muito mais com características de acumulação de continuação do movimento de baixa, né? Além do que, o mercado já teve 2 meses para tentar fechar esse gap. Não conseguiu nem ir fechar o gap, esse gapão que aconteceu aqui no final de junho, né? Com a divulgação da performance, digamos assim, não tão boa de OGX. Então, acho que viés de baixa, curto, médio e longo prazo, os preços estão caminhando aí para R$5 no curto prazo, e no médio prazo estão caminhando para o fundo do subprime 2,50, e eu acho que isso vem abaixo do fundo do subprime. Muito bem, é isso aí, minha gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo feriado para vocês, até a próxima semana, próxima quinta-feira. Só uma última coisa. Eu gosto de ficar de olho em o que acontece no Brasil após esses feriados mais importantes. Feriadão, Carnaval, Natal e Réveillon,
mais importante de todos, né? Talvez Natal e Réveillon, começo de ano, mas Carnaval também é muito importante. A gente sabe que as coisas no Brasil começam a acontecer mesmo de fato depois do Carnaval, mas 7 de setembro eu diria que é o terceiro, principalmente quando ele cai numa quinta-feira, como é o caso agora, aliás, numa sexta-feira, que dá um feriado grande, né? Porque muitas vezes o mercado define para onde ele vai após o feriado, é para onde ele vai durante muito tempo. Então, acho que a semana que vem nós podemos ter grandes indicações técnicas, ficar de olho e conferir a nossa próxima quinta-feira.